Ai, eu tô... Bom dia, gente. Hoje iremos falar sobre o manganês. O manganês, ele é um metal cinza claro que, por processos naturais ou atividade humana, é capaz de se modificar. O manganês inorgânico, ele é utilizado na fabricação de ligas metálicas, especialmente aços, em pilhas, paletes de fósforo, vidro, fogos de artifício e na indústria química, de couro e têxtil. Também é utilizado como fertilizante. O manganês, na sua forma orgânica, é utilizado como fungicida e inibidor de fumaça. O manganês ele é um mineral essencial para o nosso corpo, necessário para o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, e também em processos enzimáticos. Ele é armazenado cerca de 20 miligramas nos rins, fígado, pâncreas, ossos, e você precisa obter ele através da sua dieta. Visando isso, eu, Ana Beatriz Marques Abel, o Antônio Félix Neto, o Emerson Fernando Balan e a Sara Maria Ferrara Aristides vamos trazer temas como a bioacumulação e biomagnificação, o risco potencial à saúde humana, o risco ao meio ambiente e o processo de descontaminação e revitalização da região. Para começar, o que é a bioacumulação? A bioacumulação é um processo de meio de incorporação de um determinado xenobiótico realizado por ingestão ou contaminação num organismo vivo. Quando esse elemento ele é absorvido, é através da célula, modificando assim a sua estrutura, funcionamento e inibindo atividades enzimáticas. O manganês, em baixas concentrações, ele é essencial aos seres vivos, porém é considerado tóxico quando em concentração elevada. No solo, o manganês tem mobilidade sensível, fazendo com que seja intensamente absorvido, em níveis considerados tóxicos. Plantas hiperacumuladoras, ele é absorvido através de raízes e depende do solo, sendo diretamente proporcional. Quanto maior no solo, maior na planta. Já os mamíferos, eles absorvem e acumulam no tecido hepático e no sistema nervoso, fazendo uma grande acumulação desse metal pesado. Já a biomagnificação, ela é a transferência através da cadeia alimentar de um determinado xenobiótico ao longo da cadeia trófica, causando danos aos organismos vivos, persistindo a contaminação no meio ambiente e acarretando efeitos que podem perdurar ao longo do tempo. O manganês ele tem a sua biomagnificação maior em níveis tróficos inferiores, por ter a bioacumulação nos seres que fazem parte do nível trófico inferior. Na cadeia alimentar e a persistência no meio ambiente, a biomagnificação causa distúrbios metabólicos e danos aos sistemas biológicos. E tanto a bioacumulação quanto a biomagnificação transformam essas concentrações normais em tóxicas, tanto para o meio ambiente quanto para os seres vivos. Nesse contexto, podemos observar a presença de metais pesados em nossas refeições, desde vegetais a animais, e até mesmo a água, estão contaminados por presença de metais pesados. Com uma ingestão tóxica diária, resulta em problemas de saúde permanentes ao sistema nervoso. Recentemente, pesquisas científicas afirmam que a exposição a longo prazo do ser humano com estes metais pode resultar em doenças como processos neurológicos degenerativos da doença de Alzheimer, autismo, depressão, doença de Parkinson, distrofia muscular, esclerose múltipla, entre outros. Bom, então apesar dos metais pesados serem essenciais para o funcionamento dos organismos nessa forma de traço, eles são tóxicos em vários níveis quando em concentrações maiores. O manganês é classificado como um microelemento essencial. Entre as diversas fontes de metais tóxicos, as principais advêm de ações antrópicas, ou seja, ações humanas. Estes elementos, quando no ar ou na água, são sujeitos ao fenômeno da deposição. Seu comportamento em águas naturais é influenciado pela sua quantidade e qualidade.
Uma vez no meio aquático, esses metais tóxicos alcançam os ciclos geológicos e ciclos biológicos. Nas águas, os contaminantes são expostos a transformações químicas que afetam sua toxicidade, de modo a aumentá-la ou diminuí-la. Produtos de transformação muito mais tóxicos, então, eles podem resultar a partir do metal pesado original. A ecotoxicologia é o estudo de contaminantes na biosfera e em seus componentes. O objetivo da área é explicar e prever o efeito da exposição e contaminação de várias camadas da organização biológica, indo então desde os componentes celulares até os ecossistemas complexos. Neste contexto, a contaminação ambiental por manganês afeta o ciclo biológico, que inclui a concentração em plantas e animais, e, consequentemente, em toda a teia alimentar e fauna local. A contaminação de águas marítimas também impacta bancos de corais. Os animais, em especial os herbívoros, são vulneráveis aos metais pela ingestão de plantas e água de ambientes contaminados. Os casos de intoxicação por metais tóxicos estão relacionados a prejuízo na reprodução através não apenas da interferência nas enzimas em células desse sistema, mas também das próprias glândulas endócrinas. A contaminação tem consequências por tempo indefinido e é de difícil controle. Além de provocar a contaminação ambiental, os prejuízos afetam o homem nos aspectos de saúde e socioeconômicos, uma vez que comunidades cuja interação com a área afetada é constante serão direta e indiretamente afetadas e terão suas atividades de renda suspensas. Trouxemos então este artigo, e neste artigo autores discutem a intoxicação em animais silvestres e de atividade agropecuária e os efeitos sobre a reprodução desses animais. Quando falamos do processo de descontaminação e revitalização, precisamos nos referir a duas palavras, biorremediação e fitorremediação, que consistem na utilização de agentes biológicos, árvores, arbustos e plantas rasteiras para remoção, degradação ou isolamento de substâncias tóxicas de um determinado ambiente. Pensando no desastre de Mariana, é necessário o uso de agentes e plantas capazes de restaurar o ecossistema. Estes micro-organismos podem ser decompositores, fixadores de nitrogênio, solubilizadores de fósforo e promotores de crescimento de plantas. Como exemplos, temos os fungos micorrízicos arbusculares, que, através de simbiose mutualista, atuam no processo de fitorremediação e biorremediação, uma vez que demonstram aumentar a área de contato da planta com o solo e a absorção de metais pesados, como o manganês. Também temos as rizobactérias, promotoras de crescimento de plantas. Estas beneficiam através da produção de metabólitos secundários através do metal pesado. Em relação ao processo de fitorremediação, é necessário que a planta passe pelo processo de avaliação e atenda a alguns critérios, sendo eles taxa de crescimento, atividade fotossintética de troca de azóto, atividade enzimática e metabólica do sistema antioxidante e tolerância ao poluente. Como exemplo, a planta Salvinia auriculata, que está sendo utilizada atualmente no processo de descontaminação da água. Aqui nós temos nossas referências. Nós agradecemos à professora e aos alunos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat.